Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Mães Sem Escalas, um podcast sobre viagens e maternidade. E estamos aqui com Lala, que sou eu, Nath e Camila do Mala de Mãe. E vamos trocar muitas experiências aqui. Somos 3 mães com 10 filhos e a gente já gravou vários episódios que estão muito divertidos, que estão intensos, que estão cheios de informações. Então, quem chegou aqui agora, vai lá conferir direitinho tudo que a gente já fez pra vocês. Tem episódio de perrengue, tem episódio de como conciliar carreira com viagem, tem muita coisa bacana. Não deixe de acessar lá o link no Spotify e no YouTube, que vocês vão viajar com a gente nessas nossas experiências. E nem o Instagram, né, gente? Que a gente é? quer muitos seguidores por lá, pra vocês Arroba acompanharem. Mães Sem Escalas. Mães Sem Escalas. E a gente também divide várias dicas lá, né? Não são só os episódios. E aqui é maternidade real, tudo que a gente passa, tudo que a gente realmente vê é justamente o que a gente quer dividir com vocês e trazer para que a gente consiga, together, viajar juntos. Bom, e o episódio de hoje é sobre um tema um pouco profundo. Temos episódios engraçados, leves, perrengues, mas o de hoje é bem profundo. E eu acho que muita mãe vai se identificar porque é uma palavra que aparece muito quando falamos de viagens e de maternidade. Medos. Medo de viajar com filhos, medo de viajar sem filhos, medo de fazer várias coisas que antes fazíamos, medo dos perrengues, de saúde, enfim. Eu sou uma pessoa que me tornei muito medrosa Sim. depois que virei mãe. Então hoje a gente vai conversar sobre esse assunto. Medos. Vamos lá. Nath, conta pra nós. Teve alguma situação que você teve medo, que o medo te bloqueou? Conta pra gente. Teve uma situação, algumas, mas vamos falar uma só, né? Que senão a gente fala demais. Marrakech, é um lugar que todo mundo sempre falou. Cuidado, que mulher lá sozinha é complicado. Eu não estava sozinha, eu estava com a minha família, né? Só que um dia eu resolvi ir numa loja, uma família que realmente é cercada de meninos. Eu falei, vou ali na loja do lado do hotel. Ok. Só que quem disse que eu sabia voltar depois? Que é literalmente a Medina de Marrakech é um labirinto. E aí, gente, na hora de voltar, começou a passar aquele perrengue na minha cabeça, do tipo, as lembranças do tipo, Marrakech não pode andar sozinha, mulher. E eu ia batendo aquilo e eu sem conseguir saber a saída, botava lá no Google Maps, mas não conseguia achar a saída. E aquilo realmente foi me tornando um certo pânico. Não conseguia alguém que falasse inglês ou francês. E aí você trava de vez, porque o medo trava. tem esse poder na gente, né? Ele trava. Então, Ele trava. E se aí, deixa dominar, daí você não resolve. e aí, nessas horas, eu sempre falo assim, exercita a respiração. Calma, vai dar certo. Que é o que eu uso também quando eu passo perrengue com os meninos. E aí eu vi um quiosque e eu falei, você tem certeza que naquele quiosque eu vou conseguir uma ajuda? E aí tinha uma pessoa que era uma guia de turismo de uma outra excursão daquele quiosque. E eu falei, você sabe onde fica o Hotel X? Ela falou, olha, você está um pouquinho distante. Porque quando eu fui andando até Você lá, foi ficando mais eu fui longe. passando em várias lojas. Sabe aquelas lojas que Tudo igual. Tudo igual, com aquelas roupas, né, marroquinas, tudo muito parecido. E aí vinha aquilo. Mas a gente também, o medo muito vem de estereótipos, né? Porque eu fiquei com aquilo na cabeça de que Marrakech era um lugar perigoso para viajar só em mulheres. E às vezes nem era isso, eu nem me sentia insegura. Mas era justamente esse discurso que me fez com que realmente levasse a minha segurança embora. É baseado em informações que a gente cria do que de Exato. fato... São preconceitos. São preconceitos, exatamente. porque não aconteceu nada. Do que ler sobre o lugar. Eu fui pra Marrakech com os filhos e eu também, previamente, estava com muito medo, porque eu via, não pode andar sozinha, mulher, não solta. E chegando lá foi muito mais tranquilo do que eu pensava. Só que eu fiquei o tempo inteiro tensa, mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. E tem uma coisa, eles me falaram assim, morena eles até deixam passar, loura que é o perigo. Ou seja, vocês eu ia ficar em pânico se estivesse nessa situação. E você, Ká, tem alguma situação de medo? Eu tenho 2 situações que eu queria dividir rápido aqui para mostrar essa questão da maternidade, o que você falou que ela traz o medo, né? Esse excesso de zelo que muitas vezes a gente transforma em medo, e de 2 ângulos diferentes. Então, por exemplo, eu demorei muito tempo para fazer uma viagem sem crianças, uma viagem só com meu marido. E a gente fez recentemente uma viagem para o Japão.
E nos 15 dias antes da viagem, e assim, eu não tenho essa culpa de viajar sem as crianças. Meu Deus, como que eu vou ficar? Eu vou ficar com muitas saudades. Eu tenho zero, talvez até porque eu tenha demorado muito, porque eles estão um pouco maiores hoje. São preocupações diferentes, não tem um bebezinho que vai ficar aqui e tudo isso. Então, em relação a isso, eu tenho zero. Mas eu comecei a entrar num medo que eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo, que era de morrer. Assim, e se... Estamos indo nós dois, 24 horas de voo, então eu tô aumentando o meu risco. Num lugar super longe. Se acontecer alguma coisa comigo e com meu marido, quem vai cuidar? Eu cheguei num nível que eu queria fazer um testamento, Então, assim, tipo... Te entendo, porque já fiz e deixei bem escondido. Não vou contar aqui onde tá essa isso. folha. E eu comecei a pensar assim, quem que vai ficar com os meus filhos? Tipo, será que eu preciso alinhar com essa pessoa antes? E assim, onde eles vão estudar? Qual que é a vida que eu quero que eles continuem tendo? O dinheiro, quem vai cuidar do dinheiro? Tem que ser a mesma pessoa que vai cuidar das crianças, tem que cuidar do dinheiro? Uma paranoia que eu falei, meu Deus, calma. E ao mesmo tempo, eu sou muito a pessoa que racionaliza tudo. Então, eu não acho que eu seja muito medrosa. Porque na hora que você racionaliza, cara, a chance do avião cair é muito pequena. Só que nesse medo específico, na hora que você racionaliza, faz todo sentido você ver o testamento. Você não sabe quando vai acontecer. É racional. É racional. Isso é racional. Deixa tudo organizado. Pode não ser nessa, mas Senhas. pode ser aqui em São Paulo, né? Por que Então, não ter? Por que não ter? Então, este medo de eu não estar aqui, meu marido não estar aqui, tipo, o que vai acontecer com os três, é uma coisa que ficou muito forte, principalmente depois dessa viagem em mim. E um outro medo que eu passei recentemente, daí foi com a família inteira, e que, de novo, veio aquele pensamento que eu acho que em várias viagens aparecem, por exemplo, nessa que você falou de Marrakech, né? Tipo, o pensamento é, será que eu tô exagerando? Tipo, será que dessa vez eu exagerei? Talvez. Destino. Por que eu não fui pra Disney, sabe? O que eu tô fazendo no Egito com uma criança de 6 meses, pelo amor de Deus? E dessa vez foi agora, em julho. A gente fez os Balcãs de carro. E a gente tava passando da Bósnia pra Montenegro. E aí, eu, totalmente relax que estava, coloquei no Waze e coloquei no Google Maps. E falei, nossa, amor, vamos pelo Google Maps que tá dando mais rápido. Gente, eu não faço isso no Morumbi aqui em São Paulo. Você sempre usa o Waze. Eu sempre uso em o Waze. viagem, E eu ainda checo o anjo das viagens pra protege. onde. Exato. E eu ainda checo essa rota é segura de fato, né? Por onde eu vou passar. Né? Lá, assim, na Bósnia, indo da Bósnia pra... Mas você também nem sabe em outro país o que é o inseguro também, né? Total, É. total. Tipo, vai olhar no mapa... E a gente caiu né? numa estrada, que era uma estrada totalmente de terra, no meio do nada, por muito tempo andando, sem nada. E de repente começa uma sinalização, tudo em russo. Bandeira russa, que depois eu descobri que não era Rússia. Tipo, não era uma bandeira russa, era tipo a parte da Sérvia, né? Assim, Essas depois- região essa teve região muito e conflito. teve muito, e agora, sabe? E eu falando, meu Deus do Antiga céu. Iugoslávia. Tipo, as crianças, as crianças no banco de trás, assim. Mamãe, o que tá acontecendo? Você tá ficando nervosa? Falei, filha, eu tô ficando um pouco nervosa. Tipo, a gente não tá sabendo direitinho onde a gente tá, sem sinal nenhum de celular. Zero sinal. Falei, bom, se for um pneu aqui, não sei, acho que a gente tem que sentar e rezar. Era de dia ou de porque noite? Era de dia. Ai, pelo menos. Pelo menos. Mas é isso, é um medo. Depois dá um Resolveram, né? É. Estamos Resolve... aqui. Agora em vamos. agosto. Exato. Não, e é isso, tipo, vamos focar agora, filhos. É. Sim, mamãe tá um pouco nervosa, então, tipo, só colaborem um pouco. A gente vai encontrar o caminho, a gente vai resolver. Mas naquele momento foi um sentimento de, cara, por quê? Assim, por que não dá pra pegar uma estrada normal? Por que você tem que... Pressa é essa? Que você tem que encurtar o caminho em 40 minutos? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que muitos medos das mães, quando viajam, é com quem deixar os filhos. Quando viajam sem as crianças. Quando viajam sem as crianças, né? Viajam só com o marido, viajam com as amigas, viajam sozinhas. Com o que elas vão deixar essas crianças? Né? Então, por exemplo, tem muita gente, a gente tem sorte de ter apoio de mãe, de ter ajuda, mas às vezes tem pessoas que sempre falam que não confiariam em deixar as pessoas aqui e elas viajarem. Eu acho que isso é o grande medo da grande maioria. Sem sombra de dúvida, eu acho que o avião é um dos medos. Mas o problema, antes de eu entrar no avião, o fato de não saber ou ter medo de com quem deixar já inibe. Total, as pessoas e de é uma viajarem. organização, né, gente? Ainda mais a gente, tipo, 5 filhos. Dá até vergonha, mãe, eu vou viajar. Não tem como. Se acontecer alguma coisa, fica com Eu fico cinco. pensando... Exatamente. eu fico pensando nisso, tipo, com 3, né? Quando a gente viaja sozinho.
eu preciso organizar uma logística que ela é muito mais organizada e muito mais repleta de ajuda do que quando eu tô sozinha aqui, entendeu? Porque não tem como falar pra minha mãe, pausa a tua vida 15 dias e cuida de 3 crianças. Vem aqui pra casa Que não e fica são aqui. seus filhos, não é sua obrigação. Sabe, assim, a autoridade que eu tenho é diferente da autoridade da minha mãe. E assim, eu já me embanano, né? Tem que levar na atividade tal, o outro tá aqui, o outro tá fazendo não sei o quê. Se vira aí. E tem gente Mas- que a mãe mora fora. né? Meus pais não moram em São Paulo. Exato. Mas eu acho que esse medo de viajar sozinho com o marido, ou viajar sozinha e acontecer alguma coisa, o medo de morrer e deixar os filhos, é também eu vejo por mim, assim, é porque eu sou uma pessoa controladora. Sim. Porque grandes chances de dar tudo certo se eu não tiver Mas mais quando aqui. seu marido não vai, você não fica eu tranquila? sinto menos medo. Nossa, eu fico muito em Quando paz, eu assim. tenho, assim, eu sou uma pessoa medrosa. Ponto. Eu tenho medo de muitas coisas, eu preciso até tratar isso em terapia, Sim. porque eu tô me tornando cada vez mais medrosa. Esse medo não chegou ao ponto de não viajar com as crianças. Isso é o que eu menos tenho medo. Eu sou bem corajosa com as crianças, de ir pra lugar diferente e tudo. Mas o medo de viajar sozinha já é nunca tive medo de avião. Agora, quando eu tô sozinha, dá aquele assim, eu já fico com frio na barriga. Mas se o meu marido tá, eu confio plenamente Que vai dar ele certo. vai continuar Total. tudo do modo que eu faria, né? Como se o meu modo fosse o melhor. Tipo, eu sou Talvez a mãe. fosse até melhor. Mas Que às horror. vezes Não, nunca ele vai ser, sozinho gente. até me. Né? Por Mas exemplo, acho que não. Mas aí eu tenho o medo 2, que é o medo quando eu tô, eu e o meu marido, que é esse medo com quem vai ficar. Esse é pânico. Então, Pra mim, esse é assim, pânico. eu fui pra Turquia só com ele. E a gente acabou viajando separado, porque ganhamos um upgrade e meu lugar era muito longe do dele na executiva. Ah, e não, eu mas no podia. mesmo voo, né? No mesmo Tá. voo. Mas eu podia ir dormindo. Gente, eu tava assim, tão nervosa que eu achei que ninguém tava reparando. Quando acabou a turbulência, o comissário veio trazer um chá de camomila da cabeça dele. Tipo, Maravilhoso. senhora quer um chá de camomila para dar uma A acalmada? senhora está viva? Eu fiquei em pânico e a gente começa a achar que a turbulência é muito pior. E Total. o Ricardo tava no mesmo voo. Aí chega e fala assim, nossa, foi horrível a turbulência, você não viu ele? Não, tu tava dormindo. É porque o medo, ele tem um poder muito grande, né? Ele Então, te paralisa. além dele te paralisar, ele aumenta Aumenta. aquela situação. Então, é uma... Talvez até quando você começar a trabalhar isso, tipo, olhar em perspectiva. Sai da emoção, sai daquele lugar. Dado de realidade, Dado de né? realidade. Se fosse outra pessoa que estivesse lá, é tão perigoso mesmo? Tipo, será que é tão arriscado assim? Vocês Entendeu? acham que o lugar tem a ver também? Por exemplo, você iria pra Albânia sozinha? E depois que eu fui, sim. Então, mas Mas vocês antes acham de que o ir, lugar não. não influencia? Porque, por Claro exemplo, a que Disney influencia. sozinha, você já foi várias 1000 vezes. vezes. Né? Então tem lugares que você já sabe o que encontrar. Eu iria para Paris sozinha com eles 1000 vezes também, né? Que você agora tem lugares que são mais atípicos, que são esses lugares muitas vezes que a gente gosta de ir, esses lugares menos conhecidos, Você não vai sozinho. que sozinha realmente imagina você sozinha nessa situação, dirigido com 3 crianças no Não, meio de uma estrada sem horrível. saber, E na temos que Bósnia. ser realistas que uma mulher, É em isso. boa parte do mundo, fica mais vulnerável do que se tá com homens ou em um grupo, né? Infelizmente, essa é a nossa Não, e realidade. ter alguém, né, pra se dividir ali o medo. E é muito engraçado como se balanceia, né? Tipo, toda vez que o meu marido tá nervoso, eu automaticamente fico mais calma. Toda vez que eu vejo que ele tá muito calmo, cara, eu preciso assumir essa posição. Alguém tem que estar alerta. É muito engraçado isso. Então, sim, você divide, você balanceia, você divide ideias. Porque é isso, o medo te paralisa, seus pensamentos vão muito longe. Se você tem alguém do seu lado pra te puxar, isso também ajuda muito, né? Tipo, estrategicamente faz todo sentido. E a primeira viagem que eu fiz sem filhos, assim, a primeira viagem longa que fez só eu e o marido, a gente decidiu ir pra Botsuana e depois pra Moçambique. E eu tava super feliz com o planejamento Sim. dessa viagem. Aí foi chegando o dia de ir e eu ficava pensando, gente, primeira viagem sem o meu bebê, era só o Vinícius ainda. Eu vou ter que pegar dois Por quê, aviões, né? teco pra chegar no hotel. Eu vou estar num hotel que não é cercado, que pode vir elefante, leão, qualquer coisa, e ainda pegava mal internet e celular. Eu, gente, tava me sentindo no limite. Eu falei, por que eu não peguei um voo direto? Eu fui, tipo, pra Paris só com meu marido. Total. Eu ficava assim, gente, eu aumentei muito o risco, mas deu tudo certo, foi incrível. Mas depois que o Miguel nasceu, no parto do Miguel, eu tive uma hemorragia e foi a primeira vez que passou pela minha cabeça, estou morrendo. E eu acho que, óbvio, eu deveria estar trabalhando isso melhor na minha cabeça, em terapia, e eu achei que eu tinha superado muito bem, mas isso eu tenho visto que tá aparecendo em medos de Sim. morrer ainda hoje. Então eu
tenho vivido muito nesse medo. Mas por enquanto não me paralisa. Mas assim. talvez tenha que lidar com isso pra eventualmente não paralisar. E tá tudo. E assim, isso é óbvio que não queremos que aconteça alguma coisa, mas para de ser controladora e pensa que vai dar tudo certo. Você também. simplesmente não controla. Porque ainda que não dê tudo certo. Tipo, não tem nada, entendeu? Assim, não tá nas suas mãos. Deixar de viver é muito grande pra você achar que você vai controlar alguma coisa. Você realmente pode descer aqui no prédio, pegar seu carro e sofrer um acidente aqui na porta. Você não precisa ir até Botsuana pra acontecer alguma coisa. Tem coisas que a gente sabe que pode evitar. E eu acho que também tem uma coisa de a gente ter que respeitar nossos medos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô indo para Lençóis e existe voo, não sei se vocês já foram, que existe voo, Barreirinhas, São Luís Barreirinhas, teco-teco, e parece que a Azul tá com o tecozinho dela lá voando também. Só que eu não pego, por quê? Eu não vou estar com os 5. Eu vou estar só com 3, só com os 3 mais velhos, que eu não vou levar os meninos de 2 para Lençóis. E eu falei, não, eu vou enfrentar 5 horas de estrada. Corro risco na estrada, o que você acabou de falar. Corro, mas eu acho que eu corro risco mais no teco-teco do que na estrada. Então, Amiga, eu vou discordo, respeitar. tá? Assim, se Amiga, for mas possível. eu vou respeitar meus medos, porque assim, eu só andaria de teco-teco se tivesse os 5. Entende? Eu não vou me sentir à vontade. Aí qualquer coisinha, eu vou entrar em pânico. Então eu prefiro, vou de carro, de São Luís com guia. Mas aquilo vai me trazer mais conforto. Sim. Eu acho que também a gente tem que buscar coisas que possam nos mover, né? Nos criar aquelas barreiras, nos blindar de realmente de sentir algum tipo de desconforto. A gente já fica com a consciência pesada. Quando a gente leva metade do fio, não leva outra metade, ou quando vocês viajam com um fio, não leva o outro, né? Então, eu acho que a gente tem que se munir disso. E eu acho que é importante também encontrar o balanço. Acho que faz todo sentido, né? Se acolher e tornar mais confortável. E, ao mesmo tempo, eu bato muito na tecla para as crianças desde já. Enfrenta. O eu não consigo. Isso me deixa uma arara. Não, você não consegue, não. Você tentou? Você enfrentou? Porque, de fato, se for uma questão muito importante, se a gente precisar lidar com um pouco mais de calma, tô do seu lado. Mas enquanto você não enfrentar e não descobrir o tamanho disso pra você, porque é isso, o medo, ele é uma lupa. Então, se você não encara, se você não lida, se você não entende, de fato, o que é aquilo, você deixa de fazer. Então, você poderia não ter ido pra Albânia. Com base no medo, Com talvez base no teria medo. deixado E de até fazer. hoje você estaria pensando que não é um lugar seguro, por isso que você não foi. Ele não é um lugar seguro, por isso que eu não fui. Não, ele é, você nem sabe, você nem pesquisou, você nem foi tão atrás, entendeu? E vamos ser honestas, né? A gente já mora num lugar bem inseguro. Então eu fico assim um pouco encabulada quando eu começo a postar alguns destinos, tipo, fomos pra Belize, fomos pro Marrocos, fomos pra Albânia, e eu recebo assim uma chuva de perguntas. Mas você não ficou com medo? Você não achou que é muito inseguro, tipo Turquia? Ai, você não ficou com muito medo? Dá pra viajar pra lá? E não tô nem falando sozinha, mulher. Gente, tipo, Eu já respondi algumas vezes. Não, eu tenho medo na Faria Lima, quando eu tô andando a pé. Aí que eu tenho medo. Óbvio que aqui temos suporte, Mas estamos no nosso país, É. falamos a nossa língua, temos acesso à informação, o que fazer, onde evitar, a gente conhece onde a gente tá pisando aqui. É o então- controle. Exatamente, então a gente pode evitar o caminho Sim, que a gente sabe que é mais desconhecido, perigoso. que vai passar por uma zona. Ok, aqui a gente tá mais familiarizado, mas assim, já temos um histórico de morar num lugar com muita violência. Então, Infelizmente. gente, boa parte do mundo é bem ok pra gente. Tipo, infelizmente É é isso, algo sim. difícil de constatar, mas, né, Mas é real. gente, né? Então eu acho que a gente não precisa ficar com medo de viajar. Óbvio que tem lugares que eu evitaria completamente, né? Sei lá, zonas de dúvida. guerra, né? Lugares com muitos casos gritantes de violência contra a mulher, assim, muito, muito perigoso. Eu evitaria nesse momento da minha vida. Antes eu falava, não tem nenhum lugar do mundo que eu deixaria de ir. Nossa, eu era essa pessoa total. Tem algum Não tenho medo de lugar? nada. Tipo, vamos que vamos. Agora não, concordo com você. Eu também evitaria todo esse... Tem algum lugar que você não viajaria? Eu falava assim, não, todo lugar eu iria, Todo daria a lugar dá pra volta ir, ao né? mundo. É. Né? Se tem criança lá, eu vou. Ou se tem gente lá, eu vou. Hoje não, eu já penso, peraí. Porque, né, mesmo que a gente viva rodeado E de olha, violência aqui... E a gente tem uma lista tão grande, né? A gente pode priorizar os que passam mais tranquilidade pra gente no momento. Sem dúvida. E sabe um outro medo que as pessoas têm muito, quem está nos assistindo, pelo menos é o máximo das perguntas que aparece, é o tal
da saúde das crianças fora. A gente já até conversou sobre isso em outros episódios, mas vamos aproveitar que o assunto é medo e trazer isso aqui também, assim. Nath, você tem medo de passar alguma situação de saúde com as crianças? Já passei situações assim. Uma vez, até falei isso em um dos nossos episódios. Um dos meus gêmeos mais velhos teve pneumonia. A gente estava em Paris. E aquela febre, a febre não cessava, né? Depois de... Eu até sou uma mãe tranquila, mas depois do segundo, terceiro dia eu falo, gente, tem alguma coisa. E aí você num país estranho, cheio de... Enfim, apesar de talvez eu falar um pouco a língua, mas de qualquer forma não é o seu pediatra, E não o é hospital fora não existe igual ao que a gente tem particular aqui. Não tem. A frieza, a forma como Tudo. trata, né? Não tem como. E aí, eu mandando, eu falei, bem, eu acho que eu vou ter que voltar, né? Aí o meu pediatra vira pra mim e fala, Natália, dependendo da chapa que você fizer do pulmão dele, você nem consegue voltar. Então, assim, você tenta se acalmar, vai dar certo. Eu tô monitorando daqui, você já vê. Já tem tudo. Quando você ouve isso, você já fica mais tranquila. Mas, assim, gente, tem criança em todo lugar do mundo. Assim como o Gabriel teve pneumonia lá, tenho certeza que outras crianças francesas, isso era na França, também têm pneumonia, também são curadas lá. Então, assim, é claro que é uma coisa que, assim, você viaja com seguro-saúde, você pensa, você reza para não gastar. É uma coisa que você paga e você reza para não... tem que ter. Não, e assim, tem que isso ter é o indiscutível. seguro-saúde. Mas, de qualquer forma, você também tem que ter a cabeça fria e o pé no chão de que vai dar certo. Se tiver algum problema... Existe criança lá, a criança vai ser tratada. E depois do 4º, 5º dias, com antibiótico receitado por um médico francês, por um pediatra francês, a febre cedeu, ele começou a baixar. Realmente ele tinha uma pneumonia, não precisou ficar internado, mas respondeu ao remédio. E eu já tinha falado para mim, se não responder ao remédio em, sei lá, em 48 horas, a gente vai ter que fazer o venoso, ele vai ter que internar. Então os perrengues acontecem, mas assim, na hora, e aquilo que você falou, o Pedro ficou muito mais nervoso do que eu. E eu falei, eu acreditava, eu tinha uma certeza de que eu sabia que ele ia passar por isso, que ia melhorar. Então, assim, acho que foi um grande perrengue que eu passei. Ah, isso te bloqueou a você não viajar mais? Não, pelo contrário. Isso me mostrou que não importa onde eu esteja, se eu estiver num lugar que tenha criança... Como é que as outras crianças também se curam das doenças? Então, assim, não é só no Rio. Por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas preferem destinos que já são mais comuns, eu entendo, porque elas sabem até onde ir. Sei lá, em Orlando. Tem até um pediatra famoso lá em Orlando, que eu já recebi o telefone dele, que muita gente leva. Mas, assim como tem lá, tem em outros lugares também. Então, eu acho que eu dou essa dica de não deixar esse medo de que a criança vai ficar doente. Ela pode ficar e pode ter certeza que ela vai também se curar. Arrasou. E, cara, você já falou também que passou alguns perrengues já passei de muitos saúde, perrengues mas de não saúde deixou de com viajar eles. mesmo. E não deixaria, assim, eu acho que é exatamente esse o ponto que você falou. Tipo, eles só mostraram como tá tudo certo, entendeu? Você tá com um bom... Eu sou prevenida nesse ponto. Então, tipo, eu não viajo sem um bom seguro de saúde e... Eu tenho a minha farmacinha lá, isso que eu ia hiper falar. Sua completa. lista de farmácia é infalível. É Vamos lá no Instagram infalível, dela. entendeu? A minha lista de farmácia é infalível. Todas Não, as vezes que eu todas. precisei, eu resolvi com ela. Inclusive pra você, né? Inclusive pra mim, Pro inclusive seu para as marido. crianças, Sim. pro meu marido. Então, isso tudo foi me encorajando, é o oposto. A gente resolve. As situações que eu já passei com as crianças de ter febre, só me mostraram É isso. que se acontecer alguma coisa, tá tudo bem, entendeu? Vai dar certo, tem hospital aqui, tem médico aqui, temos remédios, temos tudo. Então, as situações, ao invés de falar assim, ai, não vou mais porque passou a noite com febre, eu acho que eu vou parar de viajar agora. Não, passou, me informei, por exemplo, em Maiorca, o Miguel teve febre. A noite toda, não baixava com remédio que geralmente baixa. Falei, eita, E agora? comecei a procurar hospital. Né? Achei ótimas opções. E, óbvio, tem lugar que não tem ótimas opções. Não, e uma mas dica maravilhosa. qual a chance de acontecer algo tão grave a ponto de não ter um hospital que possa ajudar, assim? Tipo, que aquele hospital daquele lugar, que cuida de todas aquelas crianças daquele lugar, qual a chance de acontecer alguma coisa tão terrível? E se a gente viver com medo de tragédias, você não vive. Isso não tem nada a ver com Se bloqueia viagem. completamente. Isso não tem nada a ver com viagem. E uma dica que eu acho muito boa, numa
numa situação dessa, por exemplo, vários seguros de viagem, você tem a possibilidade de chamar o médico no hotel. Então, você não precisa nem ir até o hospital, nem ver onde é. Você chama o médico, ele avalia. Você fala com o seu pediatra daqui. A gente tem hoje telemedicina, gente. Tipo, é WhatsApp. outra situação. WhatsApp, Mas a telemedicina é de fato uma consulta. Eles conseguem te passar uma receita. Sabe? É uma situação diferente. E se você tem alguém ali para fazer uma avaliação clínica presencial, conversando com o seu pediatra de confiança aqui, cara, a chance de você cobrir 99% de qualquer coisa que ele tenha é gigante. Sem dúvida. É verdade. E eu agora, assim, né, não querendo desestimular as viagens, enfim, mas agora em Portugal eu passei uma situação que me fez repensar. Porque foi você, muito né? diferente do que eu já tinha passado. Porque eu passei mal e eu estava sozinha com o Vinícius. E fomos uma viagem só mãe e filho. Ele tem 5 anos. Só mãe e filho para Portugal. Ainda bem que era um lugar mais comum. Sim, indico um lugar mais familiar, se for o caso de fazer uma viagem sozinha com um Lá é filho maravilhoso. pequeno. E me colocou, assim, numa situação que eu nunca tinha pensado, porque eu acordei com muita dor no braço esquerdo e no peito. E eu achei que era só muscular, tinha levantado ele 1000 vezes pra fazer uma foto igual de quando ele era bebê. E aí, só muscular, minha cabeça tranquila, acordei, ele continuou dormindo. Aí eu peguei e falei assim, pera, dor no braço esquerdo, dor no peito. Aí pronto, vem a lupa do medo. Isso são sintomas de infarto. Já começou a E infartar meu ele mesmo. pai tem stent, meu tio já tem stent, meu avô morreu disso. E aí começa toda aquela coisa na cabeça e a dor ficou pior. A dor realmente existiu. Só que aí eu fui, Google, sintomas de infarto. Isso daí. E aí o que aconteceu? Na hora, eu juro, eu nunca tinha passado por isso, um ataque de pânico real. Sim. Na hora, eu comecei a sentir fisicamente todas as coisas que eu estava lendo. Tremedeira. Comecei a tremer. Língua seca, garganta seca. Dificuldade para engolir a saliva. Tinha um bolo na minha boca, assim. E realmente, assim, eu comecei a sentir tudo. E aí começou o desespero. Eu estou sozinha com ele em outro país. Ele é muito pequeno para pedir ajuda. Pelo menos falam português. E o que eu faço? Não tem copiloto. E aí já comecei. Deixei um tênis na porta, porque a porta era muito pesada para ele abrir sozinho e conseguir sair. Liguei na recepção do hotel, pedi ajuda e tal. E falei, preciso ir para um hospital. Fui pro hospital sozinha com o Vinícius, mas Portugal tinha uma amiga que foi lá me ajudar. Graças a Deus, estava num lugar familiar. Mas aí eu pensei, tão pequenininho assim, será que eu ir só num fim de semana, num lugar mais perto, eu e ele, já não teria o mesmo efeito? Mas eu acho que isso acabou de acontecer e tá muito recente ainda. Eu senti isso também quando aconteceu aquela situação com o Joca, que eu precisei costurá-lo. E eu tava com o Dudu tinha 4 meses. E o único pânico que eu senti depois daquilo era esse. E se fosse eu? Então eu lembro que no dia seguinte eu sentei os 3, sentei os 2, porque o Dudu tinha literalmente 4 meses. Peguem os iPads. Quando tiver o M, letra M é essa, o P é esse, vocês vão clicar aqui, vai aparecer a cara de alguém, sabe assim? Foi o máximo que dava pra fazer daquilo de instrumento pra eles naquele momento, era isso. Então eles tinham como se comunicar com alguém se acontecesse de fato alguma coisa comigo. E eu voltei pensando nisso, será que tipo daqui pra frente eu não vou dar conta eu viajo muito com os 3 sozinha. E é uma coisa que eu amo, é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é viajar com os 3 sozinha. Será que de fato eu vou parar só pela possibilidade de acontecer algo comigo? E aí eu preferi racionalizar. Qual que é a chance? Em 34 anos de vida, quantas vezes aconteceu algo sério comigo numa viagem? Por que agora, né? Assim, se acontecer, ainda mais que agora que eles cresceram, tem zero essa questão. Tipo, a Valen consegue se virar muito bem em qualquer lugar que a gente tiver. Então, óbvio que é ideal que não aconteça, mas se acontecer também, cara, a chance de você morrer numa viagem que você tá lá sozinha com seu filho, ela é baixa. Dados de realidade, né? Dados de realidade. Exatamente. Não pode te paralisar. Você tem que move on. Mas por exemplo, uma coisa que eu fazia, que daí eu comecei a fazer mais depois disso, antes, eu já fiquei várias vezes em casa. Então, nessa vez, eu tava em casa, sozinha com eles. Não tinha recepção pra ligar, não tinha alguém pra me ajudar. Eu comecei a ficar só em hotel. Então, toda vez que eu viajo sozinha com eles, eu não pego mais apartamento. Eu pego só hotel. Porque daí eu tenho a segurança de que, cara, se algum filho meu for berrar no corredor,
alguém vai Alguém ajudar. vai aparecer. Se eu conseguir ligar na recepção, vai aparecer alguém aqui rapidinho. Tipo, se eu precisar pedir um táxi correndo, eu tenho lá um auxílio, entendeu? Se eu tiver num apartamento sozinha, eu não tenho. Então, eu mudei isso já me deixa 100% em paz. Então, né, tipo, ao invés de paralisar, te ajudou a tomar uma decisão melhor. Mais coerente até, né, se E for pensar. E realmente, assim, fui pro hospital. Fiquei sabendo que em Lisboa é ótimo o hospital, então até dei uma olhadinha lá no pediátrico. Mas, assim, fiz exame, entrei, né? Tomei soro, fiz raio-x, fui super bem atendida. Passei um dia super legal no hospital com o filho. E ele tava com você, Ele ficou comigo. E foi chato, mas deu tudo certo, seguimos a viagem. Não tinha nada. Mas fiquei pensando, assim, me deixou com medo de acontecer alguma coisa. Mas até fiquei pensando, assim, será que não existe ou poderia existir um serviço de mães que estão viajando? Porque imagina quantas mães são solteiras, mãe solo, que viajam sozinha com os filhos e tem esse medo. Algum serviço que você possa deixar tem pra idoso, uma né? pulseirinha Tipo uma de pânico pra criança que vá chamar realmente uma ajuda pré-combinada. Gente, temos uma ideia de startup. Vamos pensar nisso. Ó, já corta essa parte do episódio pra gente não dar essa ideia de graça. Mas tudo dá certo. Eu acho que não pode paralisar, né? Não me paralisa, eu tenho alguns medos, sim. Mas... Você teria ido no hospital, se fosse alguns anos atrás, antes? Com a mesma situação? Ou algumas... Justamente alguma dessas experiências é que fez você ir? Eu teria esperado mais pra ir pro hospital, mas... Eu acho que fiz bem de ir pro hospital, porque eu ia seguir viagem mais dias sozinha com ele. E se fosse alguma coisa acontecendo, melhor eu ter visto que você não tinha era. outra alternativa. E Deus me livre, você desmaia em algum momento. Tipo, eu tinha que ter ido logo, tinha que ter avisado. Não tinha outra alternativa. E assim, aconteceu lá. Se fosse no Brasil, talvez eu não teria me desesperado. Lógico. Mas o que aconteceu? Assim, eu não tive mais essa dor, mas voltei pro Brasil e estamos investigando. E provavelmente não tem nada a ver com cardíaco, com coração e nem com braço, mas tem a ver, sei lá, com prótese de silicone, assim. Então... aconteceu lá, mas é um sinal pra eu me cuidar melhor aqui. Pena que foi lá, mas... Paciência, dos males o menor. Bom, gente, é isso. Espero que tenham se sentido abraçadas também. As mães medrosas aí, que entendam que é normal se sentir medrosa, começar a ter medo de altura, não querer pisar no chão de vidro do lugar turístico. Coisa que você fazia, né? Montanha-russa, bungee jump, agora repensa. Isso é normal. Espero que vocês tenham se sentido abraçadas e encorajadas. Encorajadas? Encorajadas pra seguir viajando. Porque, né, vamos pensar. Acolher e enfrentar, né? Isso. E como fazemos em todos os episódios, ao final, uma das meninas faz pergunta e a outra responde. E hoje, quem faz a pergunta é a Camila pra Nath. Nath, o que te move e o que te dá muita coragem e vontade para continuar viajando com os filhos, de passar por cima de certos medos? O que te motiva a continuar mostrando o mundo para eles? Eu acho que é a troca, né? Quando a gente tá viajando, o que a gente falou aqui, é diferente. Até a febre que você tem quando você tá fora, ela passa a ter uma solidariedade maior, ela passa tudo, eu acho que muda. Então, eu acho que é a experiência, eu acho que é colecionar... histórias, né? Colecionar memórias. O Gabriel hoje tem 13 anos, até hoje ele fala, eu já tive pneumonia quando eu estava na França. Aí eu falei, filho, você nem lembra disso. Então você vê que assim, ele pode não lembrar, talvez, da situação em si, do perrengue, mas ele lembra que teve uma situação atípica e que a gente conseguiu resolver. Então eu acho que é colecionar esses laços cada vez mais, estreitar. Eu acho que é isso que move. É claro que a gente faz isso aqui também, né? Mas eu acho que numa viagem, tudo... tanto para o bem quanto para o mal. Ele acaba tendo uma relevância e uma intensidade bem maior do que na rotina do dia a dia. Agora também, nessa última viagem, um dos bebês ficou com febre. Quem cuidou deles muito foram os meus de 13. Do tipo, mãe, ele tá quente. Aqui, lá no Rio... eles têm a vida deles, eles nem perguntam, eles nem passam direto. Então, eu acho que a viagem aproxima também mais a família nesse sentido, né? Que a gente possa continuar seguindo com muitas viagens e cada vez mais colecionando esses momentos. Muito bons, de preferência, mas quando tiver os ruins, que a gente tenha resiliência e capacidade de também superá-los e continuar seguindo em frente. Porque até isso é uma lição para eles. Até isso é uma lição e até isso eles se lembram. Como ensina a viajar, né? Eu acho super positivo. Bom...
terminamos. E é muito importante pra gente que vocês nos sigam no Instagram, @mãessemescalas. Vai lá no YouTube, inscreva-se no Spotify, compartilha a ideia, gostaram do episódio. Mandem sugestões. né? Exatamente. Os próximos episódios todos são baseados em sugestões de temas que vocês mandaram. E a gente tá muito feliz de conseguir se encontrar pra gravar pra vocês. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada.